E se eu te dissesse que alguns dos homens mais perversos da história não estão fora da Bíblia, mas dentro dela? Quem foi, afinal, o maior pecador das Escrituras? Ao longo das páginas da Bíblia, somos conduzidos por histórias que falam de fé, redenção e esperança, mas também por relatos densos e desconfortáveis de sofrimento, injustiça e escolhas humanas que deixaram marcas profundas na história. Não são apenas narrativas de vitória espiritual, mas retratos crus do que acontece quando o coração humano se afasta da verdade. A Bíblia não esconde as falhas de seus personagens. Pelo contrário, ela as expõe. Homens que receberam poder, autoridade e oportunidades únicas, chamados para liderar, proteger e servir, mas que, ao invés de se submeterem à vontade de Deus, decidiram moldar o mundo à própria imagem. Caminhos guiados pelo medo de perder controle, pelo orgulho de se acharem insubstituíveis e pela violência como ferramenta de preservação do poder. Essas histórias não existem para alimentar julgamento fácil, nem para nos colocar em posição de superioridade moral. Elas existem como advertência. Revelam até onde alguém pode ir quando tenta sustentar o próprio reino, ignorando que todo poder humano é limitado e passageiro. São narrativas que atravessam séculos porque continuam atuais. Hoje, caminhamos pela trajetória de 6 homens cujos atos não ficaram presos ao passado. Eles ecoam até hoje, confrontando gerações e nos obrigando a olhar para dentro, questionando o que fazemos quando somos confrontados com autoridade, medo e escolhas difíceis. Nossa jornada começa com Herodes, conhecido como Herodes, o Grande, governante da Judéia pouco antes do nascimento de Jesus. Seu nome carrega peso histórico. Herodes foi um estrategista político habilidoso, um governante reconhecido por Roma e um dos maiores construtores do mundo antigo. Palácios luxuosos, fortalezas praticamente inexpugnáveis e a grandiosa ampliação do Templo de Jerusalém marcaram seu reinado. À primeira vista, seu legado parece sólido, quase incontestável. Mas por trás da imponência das construções havia um homem inseguro, dominado pelo medo constante de perder o poder que havia conquistado. Herodes não governava sustentado pelo amor do povo, mas pelo medo constante. Seu reinado foi marcado por uma atmosfera de desconfiança permanente, onde qualquer sinal de ameaça, por menor que fosse, era tratado como traição imperdoável. A paranoia não era um efeito colateral do poder, mas o próprio alicerce sobre o qual ele se sustentava. Herodes mandou executar membros da própria família, incluindo esposa e filhos, acreditando que ninguém estava acima de suspeita. O trono precisava ser preservado a qualquer custo. Quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando sobre o nascimento do rei dos judeus, Herodes não ouviu boas novas nem percebeu a possibilidade de um plano divino em ação. Seus ouvidos captaram apenas uma ameaça direta à sua autoridade. Aquela criança simbolizava, em sua mente, o colapso de tudo o que havia construído com alianças políticas, violência e manipulação. O medo de perder o controle falou mais alto do que qualquer senso espiritual. A profecia anunciada não produziu arrependimento, humildade ou desejo de buscar a vontade de Deus. Produziu pânico. E quando o medo assume o controle, decisões irreversíveis costumam ser tomadas. O Evangelho de Mateus relata que Herodes ordenou o massacre de todos os meninos de até 2 anos em Belém e em seus arredores. Não houve julgamento, nem culpa individual. Crianças inocentes foram mortas apenas por representarem uma possibilidade futura de ameaça. O sangue foi derramado como tentativa desesperada de eliminar uma promessa divina. Herodes acreditava que poderia apagar o agir de Deus com violência. Seu trono parecia mais importante do que qualquer vida. Esse episódio revela até onde pode chegar um coração que se recusa a aceitar limites e se agarra ao poder como se fosse eterno, ignorando que nenhum reinado humano permanece para sempre. Mas o plano falhou. Deus não foi surpreendido. José foi advertido em sonho, Maria e o menino Jesus fugiram para o Egito, e a história seguiu seu curso. Nenhum poder humano, por mais organizado, cruel ou aparentemente invencível, consegue frustrar aquilo que Deus determinou. Herodes, que acreditava controlar destinos, morreu pouco tempo depois, consumido por doenças, isolamento e medo. Sua morte não foi celebrada, mas tampouco lamentada. Enquanto isso, aquele que ele tentou destruir crescia longe dos palácios, sem exércitos ou armas, preparando-se para transformar o mundo não por meio da violência, mas através do amor, da palavra e do sacrifício. O contraste é evidente. O rei que matou crianças terminou esquecido. A criança que sobreviveu mudou a história da humanidade. E antes de avançarmos, surge uma pergunta inevitável.
Essas histórias estão servindo apenas como relatos distantes do passado ou estão fazendo você se enxergar nelas? Porque a Bíblia não foi escrita apenas para informar, mas para confrontar. Se esse conteúdo já está tocando algo dentro de você, escreve nos comentários o que mais chamou sua atenção até agora. Às vezes, aquilo que mais nos impacta revela muito sobre o momento que estamos vivendo. Esse simples gesto também ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que precisam dessas reflexões. A palavra não fala apenas do ontem. Ela atravessa o tempo e continua dialogando com o hoje. Voltamos ainda mais no tempo, agora ao Egito do Êxodo. O faraó que enfrentou Moisés permanece sem nome na narrativa bíblica, talvez porque sua identidade tenha sido engolida pelo próprio orgulho. Ele governava o maior império de sua época, sustentado por riqueza, força militar e uma estrutura que tratava seres humanos como recursos descartáveis. O povo de Israel vivia sob uma escravidão brutal. Tijolos eram moldados com suor, chicotes marcavam corpos e vidas eram esmagadas pelo peso da opressão diária. A prosperidade do império era construída sobre o sofrimento silencioso de um povo que clamava por libertação, enquanto o faraó se recusava a reconhecer qualquer autoridade acima da sua. Quando Deus chamou Moisés, a mensagem levada ao faraó foi simples e direta: deixa o meu povo ir. Não era uma ameaça militar, nem uma negociação política. Era um convite à obediência. Mas o faraó não reconhecia autoridade acima da própria vontade. Para ele, ceder seria admitir fraqueza. Seu coração se endureceu. Mesmo diante de sinais claros do poder divino, ele resistiu. As pragas vieram como alertas progressivos, quase pedagógicos, oferecendo repetidas oportunidades de arrependimento. Ainda assim, o orgulho falou mais alto, e cada recusa aprofundava o sofrimento de toda uma nação. As águas se transformaram em sangue. Trevas mergulharam o Egito em medo. Doenças atingiram homens e animais. Colheitas foram destruídas. O sofrimento se espalhou por todo o território. Mesmo assim, o faraó oscilava entre ceder por desespero momentâneo e voltar atrás movido pelo orgulho. Até que a obstinação alcançou seu limite. A 10ª praga atravessou palácios e casas simples. Nem mesmo o filho do faraó foi poupado. A dor que caiu sobre o Egito foi imensurável. Israel só foi libertado quando não havia mais nada a perder. Um rastro de sofrimento que poderia ter sido evitado se o coração tivesse se rendido antes. Seguimos avançando na história até chegarmos a Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dos governantes mais poderosos do mundo antigo. Seu nome ficou marcado não apenas por conquistas militares, mas por uma destruição que atravessou gerações. Seu exército cercou Jerusalém, rompeu seus muros, saqueou a cidade e profanou o Templo de Salomão, o lugar mais sagrado de Israel. Não foi apenas uma derrota política. Foi uma ferida espiritual profunda. O templo representava a presença, a identidade e a aliança do povo com Deus. Ver aquele lugar reduzido à ruína significava, para muitos, a sensação de abandono e perda total de sentido. O exílio que se seguiu levou homens, mulheres e crianças para uma terra estrangeira, onde viveram décadas longe de suas raízes, tentando preservar a fé em meio à humilhação, saudade e dor. Mas o orgulho de Nabucodonosor não se limitou às conquistas militares. Ele desejava algo maior do que territórios. Queria a adoração. Mandou erguer uma gigantesca estátua de ouro e decretou que todos deveriam se prostrar diante dela. Não era apenas um ato político, mas uma tentativa de ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a obedecer. Sua fidelidade revelou o quanto o poder humano se torna violento quando é desafiado. A fornalha ardente foi preparada como exemplo, um aviso público do que acontece com quem não se curva. O fogo deveria ser o fim definitivo daqueles homens. No entanto, o que seria uma demonstração de domínio absoluto se transformou em revelação de limites. Os 3 não foram consumidos pelas chamas. Uma 4ª presença apareceu entre eles. O fogo não teve autoridade sobre quem permanecia fiel. O próprio Nabucodonosor foi forçado a reconhecer que havia alguém, acima de seu poder, acima de seus exércitos e decretos. Ainda assim, sua trajetória revela como até quem testemunha o sobrenatural pode continuar lutando contra o próprio orgulho, oscilando entre reconhecimento momentâneo e autossuficiência renovada. Em Israel, encontramos Saul, o primeiro rei. Sua história começa cheia de expectativa e esperança. Escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel e aceito pelo povo,
Saul tinha tudo para governar com sabedoria. Ele começou bem, liderou batalhas e unificou tribos. Mas, aos poucos, algo se perdeu no caminho. A obediência foi sendo substituída pela pressa. A confiança em Deus cedeu espaço ao medo de perder a aprovação. Cada desobediência parecia pequena, quase justificável, mas revelava um coração dividido entre agradar a Deus e agradar a si mesmo. A ascensão de Davi escancarou o declínio de Saul. Ao invés de reconhecer o agir de Deus e celebrar a vitória do povo, Saul permitiu que a inveja se tornasse combustível de sua ruína. Passou a perseguir Davi, conspirar contra ele e tentar eliminá-lo. No desespero, buscou respostas onde Deus já havia se retirado, recorrendo a práticas que ele mesmo havia condenado. Sua morte, cercada por inimigos, simboliza o fim trágico de alguém que começou perto de Deus, mas escolheu se afastar pouco a pouco, até não ouvir mais sua voz. No centro dessa narrativa sombria está Judas Iscariotes, um dos 12. Alguém que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres e viveu a intimidade do discipulado. Judas não estava distante da verdade. Ele estava perto. Ainda assim, foi ele quem entregou o mestre por 30 moedas de prata. O beijo da traição se tornou um dos símbolos mais dolorosos da história, mostrando que a proximidade física não garante fidelidade de coração. Judas conhecia Jesus, mas não permaneceu em ele. Após a traição, o peso da culpa caiu sobre Judas. Ele tentou devolver o dinheiro, mas não encontrou redenção onde buscou. O remorso não se transformou em arrependimento. O desespero venceu a esperança. Sua morte revela o perigo de conhecer a verdade e não se permitir ser transformado por ela. Judas não caiu por ignorância, mas por não confiar na graça quando ainda havia tempo. E então surge uma pergunta que atravessa séculos. Essas histórias aconteceram de fato? Esses homens existiram fora das páginas da Bíblia? Ou estamos lidando apenas com símbolos espirituais? Quando olhamos para a arqueologia, não encontramos respostas absolutas, mas vestígios silenciosos. Ruínas atribuídas a Herodes, registros babilônicos que mencionam Nabucodonosor, indícios de períodos de instabilidade no Egito. Nem tudo foi encontrado. E o que não foi encontrado não encerra o debate. Pelo contrário, ele o aprofunda. Os estudiosos discordam. As lacunas permanecem. E talvez isso não seja um problema. A arqueologia não existe para destruir a fé, nem para prová-la de forma mecânica. Ela atua como uma luz indireta, mostrando que essas histórias não surgiram no vazio. Elas nasceram de contextos reais, conflitos humanos reais e escolhas que deixaram marcas profundas. Talvez a maior evidência não esteja nas ruínas, mas no fato de que essas narrativas ainda nos confrontam. Elas falam de poder, medo, orgulho, traição e responsabilidade. Falam sobre nós. E enquanto essas perguntas continuarem vivas, o eco dessas histórias jamais se calará. Se essa reflexão tocou você, deixa nos comentários qual personagem mais te impactou. Às vezes, aquilo que mais nos incomoda revela exatamente onde Deus quer trabalhar em nós. Curte o vídeo para fortalecer o canal e permitir que esse tipo de conteúdo continue chegando a mais pessoas. Se inscreve, ativa as notificações e compartilha com quem gosta de Bíblia, história e reflexões profundas. Que essas histórias não sejam apenas lembradas, mas transformadoras. Fica com Deus e até o próximo vídeo.